vai filmar. Por quê? Porque também os outros que estiverem até lá em Marte vão assistir a aula. Três livros, Ezequiel e Daniel, dois livros que nós podemos considerar a parte apocalíptica do Antigo Testamento. O que é a parte apocalíptica? Ou seja, o livro profético que transmite a revelação escatológica do contexto veterotestamentário ou do Antigo Testamento. Quando nós vamos trabalhar com as profecias, os livros proféticos, nós vamos ter três questões a observar. Primeiro, que eles estão tratando dos oráculos. Oráculos são as revelações dentro do contexto de Deus para com o seu povo Israel. E essas revelações, elas têm dois sentidos que estão dentro do contexto dos livros proféticos. Primeiro, o profeta advertia. Então, as profecias dentro do contexto do Antigo Testamento eram advertências. O profeta advertia o povo: vocês cometeram essas situações, cometeram essas transgressões, transgrediram a lei, ou quebraram o concerto, ou praticaram tal pecado, e agora viria o que? A segunda parte, que seria o profeta anunciando as consequências. O que eles saíram recebendo de castigo, de punições, pelas falhas, os erros, os pecados, as transgressões, as quebras da aliança. E quando quebrava a aliança, estava na verdade quebrando o quê? Os estatutos, porque a aliança tinha os estatutos, que era o acordo, as normas que tinha para se manter aquele acordo que tinha Deus feito com Israel, Israel com Deus. Tá? E o profeta, então, ele era, na verdade, considerado até como um atalaia, porque o atalaia, no sentido original, ele é aquele que ficava fiscalizando. Estava na torre de vigia, que nem Abacuque fala, estou na torre de vigia, porque estava fiscalizando, observando toda a situação do relacionamento social, relacionamento religioso, relacionamento político, relacionamento familiar, que o povo estava vivenciando, e se estava de acordo com os estatutos, com os propósitos de Deus. Não estando, ele advertia e depois também já apresentava o que viria de consequências para o povo por essa desobediência, por esse pecado, por essa transgressão. Quando nós entramos no livro de Ezequiel e no livro de Daniel, Ezequiel e Daniel têm uma peculiaridade, além de outras. A peculiaridade, vamos colocar uma peculiaridade principal, que é tratar da escatologia, da literatura apocalíptica do Antigo Testamento. Claro que tenha outros livros como Isaías, Jeremias, Sofonias, Zacarias, Ageu, Malaquias, Naum, são outros livros que vão estar trazendo alguma mensagem ou algum contributo escatológico a ser tratado no contexto da antiga aliança. Porém, o maior desenvolvimento de mensagem apocalíptica, de mensagem da revelação, da escatologia, que vem do termo escatos, que quer dizer futuro, o que está por acontecer, últimos acontecimentos. Dentro desse contexto, quem vai trazer a maior contingência de literatura, de assunto, de mensagem, de profecias sobre esse futuro, está sendo Ezequiel e sendo Daniel. Ezequiel, ele é chamado, e ele está desenvolvendo o ministério no canal do rio Quebar, que era um canal próximo de Tel Aviv, distância ali de uns 30 quilômetros.
Tel Aviv, no caso, hoje. Tá? E ficava de Ur dos Caldeus, 200 quilômetros, próximo então da Palestina também. Tá? Então, automaticamente, essa região, ela era banhada pelo rio Quebar e estava dentro do canal de maior trânsito de embarcações que tinha naquela época, que era o canal Nebu-Cabaru, certo? Nebu-Cabaru, que esse canal era justamente o canal que levava todas as mercadorias daquela região de trâmite, tá? de trânsito por via de embarcação. E era o local aonde estava quem? Os exilados, tendo em vista que Ezequiel, ele é levado, exilado, antes de Daniel. Ele é levado, exilado, quando ocorre o exílio do rei Jeoaquim, e o filho de Joaquim, a esposa de Joaquim, e claro, os súditos e boa grande parte do povo que está sob o governo de Joaquim são levados presos. E neste momento, dessa leva para o cativeiro, lá está o profeta Ezequiel, que vai ficar junto com o povo. Ele vai ficar não no palácio, ele vai ficar com o escravo. Tanto que o escravo, ele estava no meio da opressão, no meio da murmuração, no meio de uma situação daqueles que perderam a identidade. Agora, Daniel, já ao contrário, não tem ali no livro de Daniel um enunciado da chamada de Daniel. Você diz, então Daniel foi chamado? Porque Isaías fala, a chamada de Isaías, Jeremias fala, a chamada de Jeremias, Ezequiel fala, a chamada de Ezequiel. E cadê a chamada de Daniel? Porque apresenta Daniel como um dos jovens que ali, eles são exilados no ano de 605, e ele é exilado junto com mais 3 companheiros. Claro que outra contingência de população é exilada nesse período, nesse ano, porém esses 4, eles vão para o palácio. Por quê? Porque Daniel já pertencia à classe dos nobres em Israel, quando é exilado. E Daniel não apresenta a chamada dele, porque ele já era um jovem temente a Yahvé, que já tinha um compromisso com Deus lá em Jerusalém. Quando é levado cativo, ele já tem um relacionamento, porque lá no primeiro capítulo fala e demonstra e evidencia que ele já era um jovem de um relacionamento. Se ele não fosse, ele não ia resistir à proposta do rei. Vocês podem participar aqui do banquete, e participar daquele banquete era estar envolvido do relacionamento com o rei, de ter peculiaridades de relacionamentos, até poder sugerir, poder contrair alguns benefícios particulares. E Daniel fala, não, nós não queremos, e nós vamos fazer. E aí ele faz uma contraproposta. Por quê? Porque ele próprio já tinha essa vida de integridade com Deus. Então ali não tem, claro, uma chamada oficial. Tá? Agora, Ezequiel inicia o livro de uma forma, de uma escatologia supra-histórica. O que eu falo de escatologia supra-histórica? Que ele vai falar do sobrenatural e de alguns fenômenos sobrenaturais que estariam ligados de uma forma direta com a revelação que Deus dá para Daniel sobre o trono e que Deus dá para João no Apocalipse, na ilha de Patmos. Porque Ezequiel está lá e a pouquinho ele não vê um trono. Ezequiel começa vendo uma plataforma. Daí sempre tem maior emoção na hora da aula.
emoção. O professor se engasgou. Então, o que acontece? Toma água. Professor, toma água. Então, o que acontece? Nesse momento, o que nós precisamos entender é que ele veio uma plataforma. E essa plataforma tinha rodas, que lá em Ezequiel são denominadas de cambas. Essas cambas no original é denominado galgal. E um pregador, que eu não vou usar o nome dele aqui, ele atribui o termo galgal para glória. Está errado? Não totalmente, mas não podemos indicar que galgal seria uma glória no hebraico, ou uma terminologia aplicada à glória no hebraico. Galgal, ela tem mais o sentido de rodas extensas, seria, ali está escrito em português, cambas, porque são rodas extensas, e que essas rodas, que galgal quer dizer revolvente, que está movimentando, elas possuíam uma circunferência que uma roda entrava por dentro da outra. Rodas que umas entram por dentro das outras. E essas rodas que entram por dentro das outras, por baixo da roda maior, Ezequiel vê o quê? Olhos. E estavam cheias de olhos. Esses olhos simbolizando o quê? Os espíritos. Espíritos, que Isaías fala que espírito de sabedoria, os 7 espíritos do Espírito Santo, né? Espírito de conhecimento, espírito de sabedoria, espírito de temor do Senhor, espírito de justiça, e assim vai, como está lá em Isaías 11. Ezequiel faz uma alusão a isso. Também Ezequiel depois vai ver 4 figuras, e essas figuras estão em cima da plataforma. São figuras de homens, só que as cabeças são cabeças de animais. 4 cabeças, então é uma figura estranha, que cada figura daquela tinha 4 cabeças. Sendo que a cabeça, uma com a aparência de um boi, a outra com a aparência de uma águia, a outra com a aparência de um leão, e a outra com a aparência de um homem. Né? Se pudéssemos fazer aqui uma analogia em cima dessas cabeças, nós podíamos até aplicar que a águia, velocidade, alcance, né? O leão, coragem. E também vamos colocar aqui astúcia. O boi é fertilidade. E o homem, imagem e semelhança de Deus. Poderíamos dar essa analogia, certo? Até poderíamos usar essa simbologia aplicada a essas cabeças. Só que o mais interessante que Ezequiel ainda vai ver é que o Espírito dá ordem. Que Espírito? O Espírito do Senhor. E para onde ele dava a ordem, a plataforma se virava. Então ali ia dando a ordem, a plataforma ia cumprindo a esfera dos 4 cantos da terra, demonstrando onisciência, onipotência, onipresença de Deus. E aí ele vai ver um trono. Depois disso, vai lá. Aí que ele vai ver um trono, e depois que ele vê o trono, ele vai ver por cima do trono, mesmo que viu João, um arco, tá? Com cor de ambar, ou cor de ambar é aquela cor que está por dentro do fogo, que tem maior incandescimento de luminosidade. E na sequência ele vai ter o que de observância? Um ser assentado no trono. Aí é a hora que ele se prostra, cai no chão na frente do trono, e aí ouve a voz: Filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Então essa em si é uma chamada profética com um enunciado escatológico.
Porque essa visão de Ezequiel do trono, essa visão de Ezequiel das 4 cabeças, você vai encontrar onde? Em Apocalipse 1. Quem são essas 4 cabeças, esses 4 seres que Ezequiel vê como seres? João vai descrever eles como quem? Como serafins. Então, Ezequiel está indo de encontro à revelação lá no Apocalipse, revelação, lá na profecia, o livro da profecia, escrito por João, a profecia do Novo Testamento. Agora, outro contexto também, Daniel 7, quando Daniel vê o trono, Daniel não vai ver essas figuras, mas Daniel vê o trono que está sobre uma plataforma e está suspenso, certo? E Daniel vê fogo que está por cima do trono e um rio de fogo à frente do trono. E aí vê assentado no trono o ancião de dias, que para Daniel é ancião de dias, e para João é o Senhor, o Cordeiro, que aí Daniel descreve com cabelos brancos como a neve, olhos flamejantes, né? E todo vestido de linho. Já João vai descrever mais com pormenores maiores, de forma mais pormenorizada, dizendo que a cor do cabelo, branco como a neve, olhos vermelhos, né? Como chamas de fogo, vestido de linho branco, vestes albas brancas, né? Cinturão de ouro, os pés como se tivessem sido queimados em um latão reluzente, né? Essa visão que João tem do trono, e essa visão que João tem do trono vai completar que ele vê por cima do trono um arco com a cor de safira, topázio e ambar, que João vê. Então nós vamos ver que Ezequiel, Daniel, eles estão se encaixando com o livro do Apocalipse. Agora Ezequiel tem 4 aplicações escatológicas muito importantes, que são as mais centrais. A primeira fala sobre o juízo de Deus, quando está aplicando com a nação de Israel. Depois ele fala da oportunidade de uma restauração da nação, quando ele declara a questão dos vales ossos secos, capítulo 37. E o 36, o anterior, ele vai falar do processo de um novo nascimento, uma nação de Israel. Eu vos darei um coração de carne e vos tirarei um coração de pedra. Então, um novo processo de restauração e salvação para a nação, que haverá de ocorrer aonde? No milênio. Ezequiel também vai falar de Gog e Magog. Essa batalha de Gog e Magog, ela é descrita no capítulo 38 e 39 com pormenorizadamente, de uma forma muito explícita, quando ele fala que Gog é um líder. E esse líder veio de uma nação. Essa nação dá a entender-se, segundo a profecia, que seria a Rússia. Mas não podemos categoricamente afirmar que é, mas podemos subentender segundo o contexto. Ele depois vai apresentar 10 nações, que seriam 10 países, que estão fazendo o quê? O suporte para o Gog. E este Gog e o Magog, que seria aquela região que vai ser atacada, certo? Então estariam se voltando
contra Jerusalém, contra Israel. E os Estados Unidos? Calma, Estados Unidos não está nem aí. Aí começou já a confusão que eu vou explicar depois. E aí, o que acontece? Estaria se voltando contra a nação de Israel. E aí alguns escatólogos vão tentar colocar uma data. Essa Gog e Magog não é Armagedon. Armagedon ocorre após o término, o encerramento da grande tribulação. Então essa Gog e Magog poderia ser a batalha a começar tendo ela duas partes, dividida em duas partes. O início dela, quando está sendo feita ali a organização para o confronto, no Apocalipse 6, porque ali fala que saiu um cavaleiro e esse cavaleiro eram guerras, cavaleiro preto. Então podemos indicar o início. E lá no Apocalipse 19, depois vamos ter a alusão novamente de Gog e Magog. E esse é Gog que está vindo com Magog. Então, justamente, poderíamos dizer que essa batalha, ela vai ter dois momentos. Mas também não é a batalha final. Que a batalha final, quando Satanás é solto, depois dos 1000 anos preso, que ele é solto para seduzir quem? Porque se estamos no período de paz, quem é que ele vai seduzir? Entenda-se que no período de paz, dentro do contexto do milênio geograficamente, vai estar só os salvos, os santos do Senhor. Fora do contexto de Jerusalém, terá ainda pessoas que não entraram, são os bodes, aqueles que não entraram junto com as ovelhas, Mateus 25, e não entraram, e eles estão lá, espalhados pela terra, aos redores. E esses que são quem? Aqueles que restaram das batalhas do Armagedon, vivos, esses agora que sobraram, vão, claro, durante esse tempo, poderão até procriar novamente, entendeu? Viver uma vida normal, fora do contexto geográfico de Jerusalém, são espalhados aí pela terra aí. E esse Satanás, então vem, solto agora, seduz eles, para comprovar a impiedade deles, que não arrependeram-se, tá? Seduz eles, e aí agora sim ocorre a batalha final, que aí Satanás arregimenta esse exército, que não é o Gog e Magog, e vem contra os santos, que estão ali, encerrando o período do milênio. E nessa hora, quem vai vencer é somente, não vem o Senhor com o seu exército, como lá no Armagedon, que ele desce do céu, com o seu séquito e a igreja, e pisa as plantas dos pés no Monte das Oliveiras. Não, na batalha final, ele vem assentado no cavalo branco, não é? E ele traz a espada que está na sua boca, e com a espada que sai da sua boca, que ele vence ao dragão. Quem é o dragão? O Satanás. Vence o dragão e os seus exércitos. Então, Ezequiel está tratando sobre a parte do Gog e Magog, não da batalha final. Ezequiel também vai falar sobre o milênio. Ezequiel 47 fala do segundo templo. E fala também da restauração do templo, que ocorrerá anterior ao milênio, no período da tribulação, quando ocorre o falso acordo de paz que o anticristo faz com Israel, ocorre a reconstrução do segundo templo. Ezequiel fala dessa restauração do segundo templo. E também Ezequiel fala, depois do Ezequiel 47, do templo já do milênio,
Porque a Jerusalém milenar não é. Existe uma expressão no Apocalipse, a Jerusalém celestial que desce do céu. Essa expressão quer dizer o quê? Que esta Jerusalém terrena, aonde irá ocorrer o milênio, será um protótipo do céu, porque Jerusalém do milênio, ela é anterior ao milênio, destruída pela todas as pragas e situações que ocorrerá durante tribulação e grande tribulação e a própria guerra do Armagedon. Destrói a estrutura geográfica e arquitetônica dessa área todinha. E antes que ocorra o milênio, ela é de uma forma milagrosa restaurada para tornar-se a cidade dos santos. Aí Jerusalém que desce do céu. E ela agora é a cidade dos santos, mas ainda não é o céu, mas é a habitação dos santos durante 1000 anos, que ali estarão em paz. Aí Isaías vai dizer que nesse momento a paz não vai estar só ali, mas a paz está em toda a terra, indicando que até a natureza estará em paz, que uma criança poderá colocar a mão na cova do basilisco, ou seja, da serpente, e a serpente vai conviver com o leão vai conviver com o cordeiro, e assim há uma demonstração da paz da própria natureza. Ezequiel está falando do anticristo, mas Ezequiel está falando de Gog e Magog, que está dentro do contexto de tribulação e de tribulação. Ezequiel não está falando da questão arrebatamento, mas está falando do momento anterior e do que vai ocorrer preparando-se para o arrebatamento, tá? Agora, onde Ezequiel se encaixa com Daniel? Ezequiel se encaixa com Daniel na visão do trono, Ezequiel se encaixa com Daniel sobre o milênio, Ezequiel se encaixa com Daniel também na questão de alguns detalhes que estão em Ezequiel da grande tribulação. Quando entramos no livro do profeta Daniel, aí nós vamos ter ali a maior contingência apocalíptica, porque Daniel, lá no capítulo 7, ele já começa a tratar da revelação profética do Apocalipse Daniel, chamado Apocalipse Daniel, tá? Por alguns estudiosos. Quando ele trata o capítulo 7, de que, primeiro nós vamos ter no capítulo 2, até podemos voltar para o capítulo 2, antes de entrar no 7, porque o 2 e o 7 se encaixam. No 2 ele vê a revelação da estátua de Nabucodonosor, ele vê 4 nações: a Babilônia, a nação decadente, não é? Depois ele vê o Império Medo, após o Império Persa, na sequência ele vê Grécia, Roma, e aqui os 10 dedos, as 10 nações fazem parte da Confederação de Nações. Então essa é a visão, tá? Depois, esta visão e imagem de capítulo 2 se encaixa com os animais do capítulo 7, aonde ele vai ver um leopardo, né? Que esse leopardo tem Abra lá o capítulo 7, vai ver que o leopardo vai descrever o que o leopardo tem. E perguntas depois no final. Agora é a hora só da exposição. Pergunta no final. Lá sobre o leopardo, no capítulo 7, o que o leopardo tem de característica? Daniel 7, irmãos, rápido, a Bíblia. Daniel está no Antigo Testamento, no Novo. Daniel é depois de quem mesmo? O leão tinha asas de águia. Aí. Enquanto eu olhava, foi arrancando as asas e foi levantado da terra, e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado o coração de homem. Então o leão
que tem asas como águia, esse é a Babilônia. Depois, próximo animal. O segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, e foi dito assim: levanta-te, devora muita carne. Império Medo-Persa. Depois Semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Grécia e outros, e Roma também pode ser considerado. O próximo agora. Quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés e que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Aí, irmãos, que é indicado nesse texto, nesse contexto, Roma. E aí por isso que muitos católicos vão colocar a figura da estrutura de Roma ligada ao Vaticano, ao Papa, e vão relacionar o Papa com o Anticristo. Numa interpretação forçada dessa passagem. Porque essa Roma aí, que é a Roma da época de Daniel, não é a Roma da época que vai ocorrer esse momento. Que essa Roma aí será uma Roma restaurada, o Império Romano restaurado. Então, nos últimos dias, lá no período da Grande Tribulação, vai surgir um Império Romano restaurado, que vai voltar a ter a mesma força que tinha naquela época. Não necessariamente o Papa ser líder, porque o Papa é líder de Roma. Não, o Papa é líder do Vaticano, que está em Roma, mas não é Roma. Roma pertence à Itália, mas o Império Romano vai ser restaurado. E esse Império Romano, parece na figura, que ele tem 10 chifres. Por quê? Porque essa vai ser a religião unificada. Simboliza a religião unificada, que vai ser a religião única do Anticristo, que vai ser, vamos assim, mantida pelas 10 nações, pelos 10 líderes. Que eles vão ter influência em manter essa religião, que Apocalipse não vai colocar como a Babilônia, porque existem 2 Babilônias no contexto de Apocalipse: a Babilônia política, comercial, e a Babilônia religiosa. E essa Babilônia religiosa do Apocalipse, ela depois as 10 nações se voltam contra ela e a liquidam, declaram guerra contra ela e destroem ela. E aí surge a Babilônia, que vai ser a religião única, que o Anticristo vai denominar como única religião, que tendo ele como Deus. Então, existem 2 momentos aí, a entendermos. E outra questão também, dentro desse contexto da religiosidade, que vai ocorrer nesse período, que Anticristo vai se colocar como Deus, vai se autodenominar Deus. Depois, lá no capítulo 19 do Apocalipse, essa Babilônia cai. E aí é até feito um cântico, o cântico da queda da Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Que aí ele vai até nesse cântico aludir a todos os profetas e homens que Deus levantou, que a Babilônia sucumbiu. Desde o tempo de Nabucodonosor. Então, o que ocorre é que precisa se ligar Daniel com o Apocalipse para ir alcançando um entendimento de um texto com o outro, porque eles vão se encaixando. Agora, na imagem de Daniel aparece um pequeno chifre. Esse pequeno chifre é o Anticristo. Daniel não vai colocar o nome dele de Anticristo, mas vai denominar o Anticristo de pequeno chifre. E o pequeno chifre, no contexto de Daniel, alguns historiadores colocariam Antíoco Epifânio. Por quê? Porque Antíoco Epifânio é citado no capítulo 8 de Daniel, e Antíoco Epifânio, ele pode ser o protótipo do Anticristo.
Porque naquela época dele, ele profanou o santuário, oferecendo uma leitoa, que era um animal impuro para os judeus, sacrificando ela no altar. E além de ter feito outras atrocidades e ser um rei considerado dos mais cruéis da história do Antigo Testamento, tipo assim um canibal, sabe, um rei mau ao extremo. Por isso que é anticristo comparado. Daniel faz uma comparação do anticristo com o antigo, que foi no capítulo 8. No capítulo 9, ele vai falar de 70 semanas de Daniel. 70 semanas não são 70 anos que Jeremias fala. Os 70 anos que ficaria cativo a nação de Israel em Babilônia foi profetizado por Jeremias, certo? 10 vezes 7, ou seja, 7 o número da perfeição e 10 o número da plenitude. Então, tempo pleno de juízo para Israel durante a Babilônia, que foi levantada para ser juízo sobre o meu povo. E eles ficam lá cativos, 70 anos. Aí Daniel vê uma visão de 70 vezes 7. Que ele vai ver que são 70 semanas de anos. Que cada semana representa 7 anos. Então 70 vezes o número 7, ligado a anos, 490 anos. E esses 490 anos começa a contar com o edito de Ciro, quando Ciro dá a ordem de reconstrução do muro de Jerusalém, automaticamente a cidade. Nessa hora começa a contabilidade, e essa contabilidade ela vai até a construção da cidade, quando assim, construção da cidade e nascimento do Messias, 62 semanas são cumpridas. Depois, faltam-se quantas agora? 62, faltam 8. Aí, as 7 semanas, para ir até 69, é o nascimento do Messias até a sua morte e ressurreição e ascensão, cumpre-se 7 semanas. Certo? Aí cumpriu 69. E aí agora, após a ascensão, existe um intervalo na contabilidade, que é o intervalo da dispensação da graça, o período da igreja na terra. E aí após a igreja arrebatada, aí entra-se na 70ª semana, que é a última semana que Daniel vai colocar como sendo a semana da assolação sobre o meu povo, aonde os judeus nesse momento estarão sob um juízo